É uma dessas figuras únicas dentro do movimento, tem um trabalho bastante peculiar e um trabalho que afeta o trabalho de muitas outras pessoas. Né? Ele é uma pessoa que está lá na linha de frente, se arriscando e usando todo o seu conhecimento especializado para colher material, para que nós, que estamos fazendo trabalho de contato com o público, possamos ter material para trabalhar e ajudar a plantar essas sementes de conscientização. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Jorge. Boa noite. Primeiro, muito obrigado de verdade por haver comparecido tanta gente, ainda que o tempo para a divulgação foi bastante apertado. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês que eu nasci no Brasil, mas eu já estou fora do Brasil faz bastante anos. E fora do Brasil eu quase não falo português, a não ser com meus próprios padres pelo telefone. Então, se às vezes eu utilizar alguma palavra estranha, por favor, que vocês não entendam, por favor, me avisem e que eu vou tentar corrigir, porque provavelmente essa palavra não existe, ou vem de algum outro idioma, ou qualquer coisa assim. Então, se eu falar um pouquinho estranho, um pouquinho errado, me desculpe por isso, por essa razão. Queria agradecer também, sobretudo ao Fábio, ao Vista-se e ao Vedas por abrir essa janela, essa possibilidade da gente se reunir e conhecer um pouco mais da realidade que sofrem os animais na nossa sociedade, por culpa da nossa sociedade, por culpa da gente mesmo. Aqueles que já têm caneta e papel, por favor, anotem. Essa é a página onde vocês podem encontrar a maior parte do meu trabalho. Naquele trabalho que já foi publicado, meu trabalho sempre tem pelo menos 50% dele. Em geral, tem metade do meu trabalho não está ainda publicado, porque eu sigo em investigações. As investigações às vezes duram meses, anos, não? E ao mesmo tempo também senti a necessidade de fazer mais ainda, de me envolver de forma ativa. Como eu já era fotógrafo, eu já tinha essa ferramenta comigo, percebi também a necessidade que tinha dentro do movimento mundial geral de imagens e de material cada vez de melhor qualidade. Daqui, claro, já existia gente produzindo, mas ainda, a dia de hoje, é uma quantidade muito pequena para o tamanho da problemática que é. E, pois, no momento que eu comecei, não parei. Trabalho com isso 24 horas por dia. Trabalho sempre com coisas relacionadas com os animais, investigações. Também vivo em um santuário de animais e sou consultor de um santuário de animais e trabalho viajando e fazendo investigações e conversando com as pessoas sobre isso. Com aqueles que são veganos, para que as pessoas estejam cada vez mais envolvidas, com aqueles que já são animalistas e com aqueles que não são animalistas, que nunca tiveram contato com essa realidade, para que tenham contato, para que sejam informados. Porque o que existe de mais importante dentro do movimento de direitos animais é a informação e a educação. Nada é mais importante que isso, porque nada vai salvar mais os animais que isso. Então, por isso a gente tem que lutar sempre nesse sentido. Infelizmente, quando você tenta fazer uma mudança no mundo de forma positiva, de forma justa, você vai se deparar justamente com aqueles que não lhes interessam, com os injustos, que esse mundo mude. E você acaba sofrendo a repressão de pessoas muito poderosas, de organismos muito poderosos que querem se manter dentro desse poder. Por isso mesmo, hoje, a dia de hoje, eu enfrento, como alguns de vocês já devem ter visto, algumas acusações em alguns países. Um deles é na Espanha, onde houve algumas soltas de visões, que são animais utilizados para a produção de casacos de pele. E em 2007, 2009, 2010, alguns ativistas entraram nessas granjas, nas mesmas granjas que eu também entrei para gravar, para hacer investigações, para informar, para fazer o trabalho jornalístico. Outras pessoas entraram para abrir as jaulas, para liberar esses animais que estavam nas jaulas.
e foram cerca de 50 mil, 100 mil visões que foram libertados em momentos distintos, diferentes, e a polícia resolveu acusar aos ativistas que faziam investigações, aos ativistas que informavam as pessoas na rua, aos ativistas que estavam informando sobre a realidade desses animais e de outros animais, acusar eles de haver feito isso. Primeiro, não estou em contra com que alguém tenha entrado nesta granja e aberto as jaulas. Na minha opinião, deveríamos abrir todas as jaulas. Alguns podem dizer, por exemplo, que há um problema porque logo esses animais estão em um meio ambiental que não é deles, mas esse problema não é culpa dos animais que estão dentro das jaulas, não é culpa dos ativistas que abrem as jaulas, é culpa daquele que enriqueceu à custa das vidas desses animais e que trouxe ele para ali e meteu ele numa jaula. Mas eu não fiz isso. Então não podem acusar-me de alguma coisa que eu fiz, nem os meus amigos que estão ali. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre esse processo que a gente está passando agora na Espanha, vocês podem acessar em www.unidoscontralarepresión. Todos vocês estão familiarizados com o termo especismo? Não? O especismo é uma discriminação, assim como é o sexismo, ou seja, o machismo, e assim como é também o racismo. Simplesmente pelo fato de alguém ser diferente, por alguma razão ou por uma razão física. Isso nós, os humanos, fazemos, muitas vezes, em relação às outras espécies, aos outros animais. Agora, por que a gente faz isso? Por que a gente considera os outros animais inferiores? Existem diversas razões que nos levam a essa reflexão, a essa constatação, essa falsa constatação de que nós somos superiores a eles. Uma delas é porque, em geral, a gente compara todas as outras pessoas conosco mesmo. A gente compara todos os outros animais com a nossa espécie. Quando a gente compara com a nossa espécie, a gente, em geral, utiliza as nossas virtudes, e já que o outro não tem as mesmas virtudes, a gente ignora que ele tem as virtudes diferentes, a gente considera que ele é inferior. Um exemplo disso, a gente costuma dizer que os outros animais são irracionais, verdade? Sim. Quem aqui tem cachorro em casa? Quem aqui já viu o seu cachorro sonhando? De onde vem o sonho? Do inconsciente. Do inconsciente. Então, o inconsciente é uma parte mais aprofundada, se vocês estão de acordo comigo, do cérebro, é verdade? Ou seja, para chegar até o inconsciente, a gente tem que passar pelo consciente. Então, uma pessoa que é consciente não é racional ou é racional? É possível uma pessoa consciente ser irracional? Então a gente já não pode mais dizer que um cachorro é irracional, verdade? Mas a gente não sabe se todos os outros animais sonham. A gente não vive com porcos, a gente não vive com galinhas, a gente não para observar as vacas quando estão dormindo, nem os peixes. Por outro lado, a gente compara de outras características que são inegáveis. A principal dela é o direito à vida, é o desejo à vida. Verdade? Nenhum animal deseja morrer. E nenhum de nós tem o direito de considerar um outro animal inferior simplesmente porque pertence a uma outra espécie. Simplesmente não é ético. Simplesmente não é justo. Normalmente nós nos agarramos a questões absolutamente superficiais para seguir financiando a indústria que causa esse tipo de coisa. Eu tenho absoluta certeza que vai ser muito difícil encontrar qualquer um aqui dentro que esteja disposto a fincar uma faca no pescoço de qualquer animal. Simplesmente por diversão, simplesmente por prazer. Mas eu tenho certeza que a gente não faz a relação quando põe o dinheiro na mão dessas pessoas, daquele que faz isso. Nossa responsabilidade é parar isso. Existe uma forma de parar isso. E a forma de parar isso é esquecer
quando a gente era criança, e de repente alguém nos disse, isso é muito bonito, eu também pensava assim, mas depois quando eu fiquei mais velho, eu percebi que a gente não pode mudar o mundo. Eu espero que o mais importante que vocês despertem hoje é a certeza de que sim, a gente pode mudar o mundo. Cada um de nós. Isso que te disseram que você não pode mudar o mundo era para te enganar e era para matar dentro de ti a pessoa ética e a pessoa justa que podia existir. E assim você pode aceitar a injustiça que existe ao redor sem fazer nada. Não existe nada mais ativo que deixar de financiar a indústria especista, a indústria que explora os animais. Eu poderia simplesmente utilizar isso para parar o meu trabalho e chorar ali com ele, mas eu prefiro deixar para chorar depois, quando eu esteja editando as fotos, editando os vídeos, que eu vou estar sozinho, que eu vou estar podendo ter tempo para fazer isso, porque nesse momento não há tempo. Não existe nada mais importante ao dia de hoje que lutar pelos animais. Não existe nenhuma injustiça maior no dia de hoje e em todos os tempos que a injustiça que sofrem todos os animais. 70 bilhões de animais, sem contar os do mar, sem contar os peixes, porque eles não contam peixes como unidades, contam peixes como quilos. 70 bilhões de animais todos os anos morrem para a alimentação. Isso é 10 vezes a população de humanos nesse planeta. Mas é 10 vezes da população contínua. 70 bilhões de animais por ano. Eu já estive em Auschwitz uma vez para visitar, para conhecer o que é a sensação de estar ali dentro. Me chocou, mas me chocou menos do que me choca quando eu entro nas granjas. As granjas são iguais a Auschwitz, com uma única diferença: elas continuam existindo e continuam sendo moralmente aceitas. A gente vai ver algumas fotos e eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu tenho vontade de tirar os animais, quando eu vejo eles, sim, eu tenho vontade de tirar os animais. Mas se eu tivesse resgatado os animais, quando eu comecei esse trabalho, eu já tinha parado nos 30, eu já fiz fotos de mais de 100 mil animais sem nenhuma dúvida. E vou seguir fazendo esse trabalho. Muitas vezes eu tenho que pensar, estou fazendo o trabalho correto? Eu estou aqui só fazendo foto? Estou fazendo alguma diferença? Eu tenho que acreditar que sim. Porque então a gente tem a chance de fazer isso, de informar a sociedade, de mostrar para a sociedade o que acontece e o que as outras pessoas que se enriquecem com isso não querem que a gente conheça. Uma pergunta mais? O Carlos Henrique, também aqui de São Paulo, ele manda o seguinte: gostaria de saber do John o que ele pensa sobre a forma como as pessoas enxergam o veganismo pelo mundo e se a maneira que usamos para divulgá-lo não é demasiadamente forte, sendo de animais mortos, etc. Enfim, se não está faltando uma linguagem mais humana, marqueteira, ele colocou entre aspas, mais próxima das pessoas. A única linguagem humana que eu conheço é a especista, porque a maioria dos humanos são especistas. E são imagens fortes, e a gente atua de forma forte, sim, efetivamente, mas essas imagens existem. E aqui não são imagens... não são, quer dizer, não são imagens isoladas. Existe um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A 50 quilômetros daqui existem milhares e milhares de animais que estão sofrendo essa verdade, essa realidade. Milhares. O próprio Vista se publicou faz pouco tempo no Brasil: a cada 12 segundos morre um animal no matadouro. Correção. Por segundo é um boi, uma vaca e 166 frangos. Por segundo. 24 horas só no Brasil. Só no Brasil. 166 frangos. Então são quase 150 animais legalmente, sem contar os peixes, que morrem no Brasil a cada 12 segundos. Sem contar as abelhas. Hein? Sem contar as abelhas, a produção de mel. Que tipo de imagem a gente pode mostrar? Positiva, sim. A gente também deve mostrar imagens positivas. Mas são muito mais difíceis cada vez de mostrar. Mas a gente vai ver hoje. Eu tenho a sorte de viver dentro de um santuário de animais que se chama El Hogar de Luz, em Madrid, onde da porta para dentro não existe um especismo. Tem alguma pergunta mais?
O Rogério Nascimento, ele quer saber o seguinte. Eu gostaria de saber qual a opinião do John em relação às ações da Alf. Radicalizar para defender os animais não humanos é preciso? Significado da palavra radicalizar. Raiz. Ou seja, resolver alguma problemática, atingir uma problemática na sua raiz. Isso a gente faz todos os dias. Chamar ativista de radical é uma discriminação. Porque você utiliza a palavra radical de forma discriminatória. Mas todos nós somos radicais, em vários aspectos. Eu sou radicalmente contra estupro. Alguém aqui não é? Pois eu sou radicalmente contra se mate animais por serem simplesmente de outra espécie. Isso não tem nenhum problema, imagino. Em relação a se eu estou a favor ou contra a ALF, eu utilizo no meu trabalho uma outra linha de trabalho, uma outra linha de abordagem. Você me pergunta se eu estou contra que se abram as jaulas, eu vou te dizer que não. Se há uma jaula fechada, eu acho que ela deveria estar aberta. Só isso? Tem mais uma aqui da Adri Piovesan, ela faz veterinária aqui na FMU de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: todos os animais de produção sofrem, mas na sua opinião, qual reflete mais esse sofrimento? Qual demonstra sentir mais? Né? Qual que é o mais doloroso? Assim? Aquele que esteja sofrendo naquele momento. Dependendo da espécie. Para cada indivíduo, imagina, a gente sempre imagina que a nossa dor é maior que a dos outros. E existe uma verdade nisso, que a nossa dor a gente sente dentro. Como é que eu vou dizer que a dor de um porco é maior que a de outro? Se aquele porco é que está sentindo a dor. Se aquele indivíduo é que está sentindo a dor. Também me pergunto às vezes qual é a investigação mais importante que eu fiz na minha vida, pois depende para quem. Para cada investigado, para cada espécie investigada, aquela foi a mais importante, sem nenhuma dúvida. Então é impossível fazer essa medida. Impossível. Existem algumas coisas que para nós, humanos, parecem mais incríveis, mais aberrantes. Por exemplo, o foie gras parece absolutamente aberrante. As corridas de touro, absolutamente aberrante. Mas te mete dentro de um matadouro para chegar no fim da fila e levar um martilhaço na cabeça. Para ver se alguma outra coisa que existe no mundo vai ser mais aterrorizante para você que aquilo. Podemos seguir? Se em algum momento tem alguma coisa, alguma pergunta que você queira falar para fazer? Então vamos seguir só com mais uma aqui da internet, aí a gente segue com o evento, aí eu vou juntando mais algumas. A Luísa Genari, que é de Santa Catarina, ela pergunta o seguinte: boa noite, John. Na sua opinião, quais os motivos que levam as pessoas a se sentirem agredidas e reagirem negativamente pela nossa escolha, o veganismo? Quando você pergunta para uma pessoa se ela está de acordo com a crueldade aos animais, a fazer crueldade aos animais, ninguém, ou praticamente ninguém, a não ser que esteja fazendo uma piada de mau gosto, vai dizer que está a favor de ser cruel com os animais. Mas quase todos não fazem a analogia de ser cruel com os animais e de pagar a crueldade para os animais, consumindo produtos de origem animal. E quando você esclarece essa conexão, as pessoas entram em um estado de defesa. Ou seja, eu estou fazendo algo errado, que eu não estou de acordo, mas eu não sei como mudar. Eu não sei como resolver esse problema, então eu vou me defender. E é muito comum, em qualquer situação em que você percebe um erro, em que você percebe alguma coisa que você deveria estar fazendo de outra forma, em alguma coisa que você não gosta de ti mesmo, reagir de forma violenta. É muito comum isso acontecer. E acontece também quando a gente fala de direitos animais com pessoas que seguem explorando os animais. Alguma coisa mais? Não. Ok, então eu vou passar agora para a gente analisar algumas.
Quando a gente diz que as pessoas não se dão conta do que implica a sua forma de consumir produtos, a sua vida nos outros animais, é porque efetivamente é assim. Comigo foi assim, com muitos de vocês foi assim, a não ser aqueles que já receberam uma educação antiespecista, foi assim. Esse caso, por exemplo, aconteceu em uma manifestação em Sevilha, na Espanha, onde se estava, o ativista nesse momento da Organização Igualdade Animal, estava segurando um vison, que é esse animal que é utilizado muito na Europa para fazer peles. Esse vison que ele está segurando é uma vítima que morreu dentro de uma granja de explotação de visons. Foi utilizado para que lhe arrancarem a pele para fazer casacos de visons. Pois essa mulher que veste justamente um casaco que tem parte dele de vison e parte dele de cordeiro, de bebê de ovelha, se aproximou desse rapaz para olhar o que ele estava fazendo, para dizer que estava de acordo com o que ele estava fazendo, porque está contra a crueldade animal. E quando ela perguntou o que era, e o rapaz lhe disse que era justamente um vison, ela imediatamente fez a relação da roupa que ela estava vestindo e saiu correndo e disparada. E essa é a sensação que se tem quando você se dá conta do que de verdade acontece, e é por isso que as pessoas reacionam, muitas vezes de forma violenta, à questão dos direitos animais. Granjas de porcos. Às vezes a gente imagina que tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente vê de histórias, são nada mais que histórias. Pois são histórias verdadeiras. A produção de carne de cerdo, de porco, funciona da seguinte maneira. Eles pegam um porco, colocam a fêmea dentro de uma jaula, onde ela apenas pode dar a volta, onde ela não pode dar a volta, não pode mover-se, virar o corpo. A jaula é do tamanho do seu corpo. Violam ela uma e outra vez, para que tenha filhos. Metem ela em outra jaula, que tem só o tamanho do seu corpo também, onde apenas se pode deitar, para que ela então possa parir ali, dar luz aos seus filhos e jamais possa interagir com eles. Jamais se possa dar a volta e limpar eles. Quando eles nascem, acontece isso. Eles caem junto com a merda que está ali, onde eles vivem, e acabam morrendo sufocados, acabam morrendo sem atenção, acabam morrendo porque ela não consegue se mexer e acaba esmagando os próprios bebês. Sabe a ação que a gente tem de abraçar os filhos, de se aproximar deles, de fazer carinho? Pois os porcos têm a mesma atitude. Mas os porcos que são utilizados para carne jamais podem fazer isso na sua vida. Talvez isso são as coisas mais tristes que eu vejo dentro do meu trabalho, são os olhos dos animais. Eu vivo em um santuário de animais. Os animais que vivem comigo, eles não têm esse olhar. A gente tende a sempre imaginar que parece que está triste, parece que alguns animais têm funções musculares do rosto como a gente. Os porcos, as vacas, as ovelhas. Só que a gente às vezes não reconhece porque não está acostumado, os cachorros. Esse olhar é um olhar de desespero, não se enganem, é efetivamente um olhar de desespero de uma pessoa que está absolutamente louca, com problemas psicológicos muito graves, que não pode nem tocar os seus filhos, que não pode nem se alimentar, que nunca viu a luz do sol, que nunca viu nenhuma cor e que nunca sentiu outro cheiro senão das próprias fezes. Os animais em um centro de explotação são isso. Um produto, absolutamente nada mais. É muito fácil fazer analogia àqueles que estão acostumados com direitos humanos, com o Holocausto, onde os corpos dos indivíduos não eram mais que alguma coisa que se apilhava para tirar do caminho. Vocês reconhecem que são eles? Bebês. Todo o consumo de produtos de origem animal está baseado na utilização e na morte de bebês. Os porcos podem viver até 15 anos, 16 anos na sua vida. Em geral, são mortos aos 2 meses, 6 meses. Essa foto foi tirada na Espanha, mas isso existe aqui no Brasil exatamente da mesma forma. A única coisa que muda é a cor das paredes.
A única coisa que muda é a estrada que você pega para chegar ali. Mas dentro de uma granja ela é igual. Absolutamente igual. O trato que recebem esses animais são absolutamente iguais. Eles valem o preço que vale por quilo. Esses são porcos que acabaram de nascer. A mãe não consegue dar a volta. Nem nunca vai conseguir. Esses animais, eles são mantidos com vida e essa é a única necessidade. Manter com vida enquanto seja necessário, enquanto eles estejam fornecendo algum tipo de lucro. No momento em que eles não fornecem nenhum lucro para o explorador, eles simplesmente morrem. Podem morrer sendo enviados ao matadouro, ou podem morrer com um machadaço na cabeça, ali mesmo. Ou mesmo morrer com sendo atravessado por uma espada, como a gente já constatou acontecendo. Quando os animais estão doentes, eles não recebem assistência veterinária, eles não vão receber uma ajuda. A não ser que vale a pena economicamente. Se eles valem R$70, se o preço da assistência veterinária for mais de 40 ou 50 reais, eles não vão receber. Eles vão receber uma paulada na cabeça e vão ser deixados para morrer no corredor. Foi o que aconteceu com ele. O triste dessa foto também é porque a porta de saída está aí. A gente sempre tem a ideia que os porcos são animais, e sempre utiliza, inclusive no vocabulário especista, que existe o vocabulário especista, que os porcos são animais sujos, não são animais que são que gostam de estar na merda, na sujeira. Isso é uma mentira, que cheiram mal. Os porcos cheiram como você e como eu. O que acontece é que nessa situação qualquer um cheira mal. Eles vivem na própria merda. Toda essa sujeira que tem na sua cara não é porque ele estava brincando no barro. Podia ser. Aí não seria assim. Toda a sujeira que tem na sua cara não é barro. É merda. Se fosse barro, ele poderia estar feliz. Essas imagens que vocês estão vendo, não pense que são imagens que vocês só vão ver dentro de uma investigação de direitos animais. Não pense que isso é só uma coisa que só eu posso mostrar para vocês. Eu convido a vocês que abram as páginas dos exploradores de animais, dos matadouros. Vão ver que as fotos são muito mais coloridas, que às vezes tentam colocar o porco no campo, no verde, no sol. Aí eles estão tentando enganar você. Mas eles também têm essas fotos para mostrar como são suas instalações, onde vivem um metido sobre o outro. Quando eles nascem, há poucos dias, a primeira coisa que fazem com os porcos é amputar o rabo e arrancar os dentes. E arrancar os ovos também. Por que eles fazem isso? Eles arrancam os órgãos reprodutores dos cerdos, dos porcos, porque assim a carne vai ser mais saborosa. Sem anestesia. Por favor, façam um exercício de imaginar isso acontecendo com vocês. Eles amputam o rabo do porco e arrancam os dentes deles sem anestesia. Porque vivendo nessas condições, eles começam a morder e a comer uns aos outros. É normal, entre os animais, dar uma bicada, avisar abrindo a boca, sem a intenção de fazer dano, sem a intenção de machucar. Porque logo os outros dão o seu espaço. É como você dizer, oi, vai um pouquinho para lá. Mas se a outra pessoa não pode ir um pouquinho para lá, eles começam a ficar agressivos. E começam a lutar entre eles, para tentar ter um pouquinho mais de ar, um pouquinho mais de espaço. E essa é a sua vida. E acabam uns comendo os outros. Eles arrancam os dentes, eles arrancam e amputam o rabo, justamente porque são lugares onde eles podem morder. Alguém saberia que significa a imagem de pintinhos e a galinha? O que nos lembra isso?
Família. Família. Os pintinhos que são usados para a produção de carne de galinha, ou que são usados para a produção de ovos, jamais experienciam uma família. Jamais experimentam viver entre uma família. Eles nascem em máquinas. No caso da produção de ovos, eles são imediatamente separados entre machos e fêmeas. Os machos são imediatamente triturados ou sufocados até a morte. E as fêmeas são destinadas e condenadas a viver dentro de jaulas o resto da sua vida, que vai ser muito curta. A vida de uma galinha pode chegar aos 12 aos 14 anos, dependendo da espécie. As galinhas utilizadas para a produção de ovos, e pode ser ovos biológicos, pode ser ovos que eles chamam ovos que não são de jaulas, ecológicos ou fora de terra, criado solto. Caipira. Dura 1 ano e meio. Com 1 ano e meio, eles cortam o pescoço dessas galinhas. Por quê? Porque a casca começa a não ser mais tão dura, não pode mais comercializar. Sem exceção. Se dizem para vocês qualquer coisa diferente é mentira. Eu já estive lá. Se você compra ovos de galinha caipira achando que vai estar comprando ovos de galinha feliz, possivelmente os ovos da galinha que você comprou, a galinha que você comprou, já está morta. Muito possivelmente. No caso das galinhas utilizadas para a produção de carne, que poderiam também viver 12 anos, foram geneticamente selecionadas, que engordam tão rápido que aos 30 dias elas são mortas, bebês. Vocês lembram? Quando elas são mortas com 1 ano e meio, é como se elas fossem humanos de 12 anos. Meninas. Alguém sabe me dizer o que é o ovo? Menstruação da galinha. Quando não galado. Ou é a menstruação ou é um aborto. Se ele for galado, é um aborto. O ovo é nada mais que a menstruação da galinha. Quando a galinha sai cantando porque colocou um ovo, e os exploradores, e a gente aprende que ela está feliz, que ela quer avisar que pôs um ovo, ela está gritando de dor. Que cada vez que ela coloca um ovo é uma dor tremenda. Naturalmente, a galinha poria de 30 a 40 ovos por ano. É o seu ciclo natural. Por culpa da seleção genética, e por culpa dos hormônios e alimentação que recebem as galinhas, e de acender e apagar a luz, para deixar dias e dias com a luz acesa, para forçar as galinhas a comer mais e a botar mais ovos dentro dos centros de exploração, elas chegam a colocar 360 ovos por ano, 1 ovo ao dia. Que corpo aguenta isso? Essa eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em uma granja para fazer uma investigação. A primeira coisa que eu vi foi isso. Uma linha sem fim de cerca de 500 porcos enfileirados dos 2 lados. E eu comecei a pensar, o que eu faço aqui? Como é que eu vou registrar isso? Isso é impossível. Vou tirar uma foto de um e dizer que todos estão ali, eu vou tirar uma foto de todos e dizer que é impossível. É impossível passar na foto o cheiro que é quando você entra dentro. Você quase não pode respirar. Você sabe dizer se os outros animais têm um olfato melhor ou pior que os humanos em geral? Agora imagina viver nessa situação, como é o caso dos porcos, que tem 10 a 30 vezes a capacidade olfativa dos humanos, viver nessa situação, em um lugar onde eu, que sou humano, quase não pude respirar. Por não poder mover, por não poder simplesmente sentar direito, por não poder botar a barriga para cima, o que os porcos adoram fazer. Cada vez que ele se mexe, o corpo delas entra em atrito com as barras. É muito comum essas feridas.
Ao explorador não interessa, não importa isso. Por quê? Porque não vai vender como carne, então essas feridas não vão influenciar absolutamente nada. São feridas de roce. São úlceras muito, muito dolorosas, que eles vão ter por toda a vida. Só uma coisa, todas as mucosas, nariz, boca, olhos devem ficar muito irritadas porque um dos subprodutos da deteriorização das fezes é justamente a amônia, que é um veneno poderoso. Aqui isso fica impregnado no ar. A maior parte deles tem pneumonia, Paulo. A maior parte deles sofre de pneumonia. Mas claro, com a quantidade de antibióticos, de hormonas que eles metem nesses indivíduos, eles acabam sobrevivendo até o dia da morte. Não lhes interessa dar-lhes uma alimentação ou um cuidado para que eles tenham uma longa vida, lhes interessa dar um cuidado para que eles tenham 3 semanas de vida, 6 meses de vida, muito, ou para as fêmeas reprodutoras 2 ou 3 anos. Depois morrem, se desfazem disso, ou mandam para o matadouro. Os exploradores encontram diversas maneiras de fazer marcações para identificar aquelas que já foram violadas, aquelas que já receberam hormonas, antibióticos, aquelas que estão férteis, as que não estão férteis. Vocês conhecem a palavra chamada machismo? Sexismo? Utilizar a mulher simplesmente como se fosse alguma coisa que servisse para algo por suas características físicas e por suas características psicológicas. O machismo acontece em todas as espécies, infelizmente, sempre provocada por uma única. Diversão. Isso é um evento que acontece na Espanha que se chama tauromáquia. É incrível que exista isso ainda nos dias de hoje. Não me surpreende. Em um mundo com tantos matadouros, que existam algumas praças de touro, para mim, me parece absolutamente coerente. Se você não está de acordo com isso, você não podia estar de acordo com o que acontece dentro dos matadouros também. Ah, mas isso é por diversão e o outro é para comer. Qual é a tua razão para comer carne? Por sabor? Porque está numa festa e os outros comem também? Pois tudo isso também pode ser considerado diversão. Ainda que no momento que você deixa de comer produtos de origem animal, você começa a conhecer efetivamente o que é sabor, o que é diversidade de sabores. Mas dentro da nossa cabeça, enquanto a gente come carne, a gente crê que o sabor só vem da carne. Um detalhe, se o sabor só vem da carne, faz uma prova. Pega um pedaço de carne cru, sem sal, e tenta comer. Educação especista. Normalizam pra gente, quando a gente é criança, que comer carne está bem, que fazer isso com os animais está bem. Dentro da tauromáquia funciona mais ou menos assim: eles matam o touro e logo, se foi muito bonito, eles cortam uma orelha. Se foi muito, muito bonito, eles cortam 2 orelhas do touro. E se foi muito, muito, muito bonito, eles cortam 2 orelhas e o rabo do touro. Tudo isso com o touro ainda vivo. Essas amputações ocorrem diante de todos e com o touro ainda vivo. Essa menina recebeu essas 2 orelhas e não sabia o que fazer com elas. Deram essas 2 orelhas para que ela entregasse para o pai dela, que matou o touro. O touro não. Nesse caso foi um bebê, como vocês viram, desse tamanho. Por diversão, para fazer uma festa.
Às vezes a gente se esconde de trás de uma consciência moral ou de uma moral aceitável. Não? Um monte de gente se reúne e faz uma coisa, então todos estão certos. Um monte de humanos faz a mesma coisa, pois nenhum está errado. Pois isso acontece na tauromaquia. Isso acontece nos outros tipos de exploração também. Comportamento de bando, né? É. Os criminosos fazem isso. Essas são algumas marcas do especismo. Marca do dono, marca da fazenda, numeração do lote, tudo isso queimado de forma absolutamente dolorosa, com ferro quente, sem nenhuma anestesia. A palavra dono é uma palavra muito especista. A gente tem o erro de utilizar algumas palavras, um vocabulário especista, que acaba fazendo com que normalize o especismo, que é uma obrigação nossa também, observar essas questões. Não somos donos de nenhum animal, não somos donos de nenhum cachorro ou de nenhum porco. Nós somos donos de objetos ou de produtos, mas a gente não é dono de pessoas, a gente não é dono de indivíduos. A gente às vezes tem medo de chamar de filho ou chamar de família animais de outra espécie, porque estará humanizando esses animais. É um erro pensar assim. Humanizar outros animais não está bem, porque eles não são humanos, são outras espécies. Devemos respeitar suas características. Não podemos viver com um porco dentro de casa, porque o que ele quer é espaço, é verde, é sol. Não é um apartamento. A gente quer um apartamento. E a gente necessita, às vezes, também estar no sol. Mas, considerar que outro indivíduo, que não seja dos teus genes, seja parte da tua família, é algo absolutamente justo. Não fazemos isso com filhos que adotamos, com humanos que adotamos. Por que não podemos fazer isso com não humanos que adotamos também? Temos as mesmas responsabilidades. No momento que adotamos, no momento que estão baixo nossa responsabilidade, são nossa responsabilidade de hoje até o fim da sua vida. Não até o ponto onde nos é interessante e podemos abandonar. Não até o momento em que a gente já não pode pagar por ele, ou então que o nosso apartamento ficou pequeno, ou que a nossa vida mudou, ou que a gente tem que viajar, ou que a gente vai mudar de apartamento e ali não aceitam os animais que vivem com a gente. Então, vou buscar uma outra casa, mas ele vai morrer de saudade por ti pro resto da vida. Ô João, Sim. posso falar uma coisa? Assim, a condição de propriedade, né, dos animais é a base do especismo. Sim, basicamente. Sem nenhuma dúvida. Assim como era a condição de propriedade dos negros na época que existia de forma normalizada a escravitude negra aqui no Brasil, no momento que se acaba com isso, se acaba com a base. Então, o racismo segue existindo e tem que trabalhar ele, mas é possível existir. É possível acabar com o racismo se ainda existe a escravitude normalizada, legalizada? Não é possível. É possível acabar se primeiro você acaba com ele. Mas manter a escravitude normalizada, legalizada, e tentar acabar com o racismo é impossível. Assim como manter a condição de propriedade dos outros animais e achar que você pode viver num mundo ético, num mundo mais justo, onde efetivamente os animais não são utilizados ao nosso proveito sem nenhuma razão, porque não tem nenhuma razão, é impossível. Essa foi a última olhada que ele me deu. Os touros, quando entram na praça de touros, o olhar que ele tem é esse. É de medo, de desespero e de incompreensão. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não entendem o que está acontecendo. Eles querem sair dali, começam a dar voltas e tentando buscar uma saída, e eles lutam pela própria vida. Mas eles não lutam porque eles têm vontade de lutar. Eles lutam como qualquer um de nós. Se você acurrala no canto da sala, vai tentar mexer nos braços, ou como possa se livrar disso. Se proteger da dor, se proteger da morte.
É um bebê, poderia viver de 25 a 30 anos, ou inclusive mais, e acaba morrendo assim aos 5 anos. Esse é um outro festejo, festividade, como aqui existe a farra do boi, pois aí existe também, dentro da tauromáquia, festividades como essa. Simplesmente soltam o touro, soltam o boi dentro da cidade, em qualquer lugar, para que o grupo de humanos que está ali se divirta com o seu sofrimento. Como? Rindo dele, debochando dele, dando paulada nele, jogando pedra. Isso é tratar bem em algum sentido? E assim quebrar na sua boca. Com aquela pedra, pedra machuca de verdade. Não é uma brincadeira. Leite. Quantas vezes vocês passaram pela estrada, ou vocês se lembram quando eram crianças e foram na granja do avô de vocês, ou qualquer coisa assim, de que as vacas têm um ombro desse tamanho? Isso não é normal. Isso é porque está cheio de hormonas. Isso é porque está sendo utilizada, violada, estuprada, uma e outra vez. Isso causa muito, muito dolor. Muita dor. O que ela está fazendo não é para ajudar a vaca, não é para melhorar a sua dor. É para que a vaca possa sair daí e voltar a dar leite. 30 minutos depois disso, ela foi metida outra vez na máquina de chupar leite. Assim inseminam as vacas. Estupro, né? Assim estupram as vacas. Inseminação é só uma palavra bonita, porque isso é estupro. Isso é estupro. Metem o braço inteiro dentro da mulher. Eu posso falar só uma coisa que eu estou me segurando aqui. Esses dias é outro assunto, mas tem a ver com isso. Eu desafio todo mundo aqui a chegar em casa e procurar sobre dolls makers, sobre as bonecas humanas. Esse conteúdo assim, você acha mais na Deep Web, que é outro tipo de web, pesquisem sobre isso também. Só que no Google você acha algumas informações sobre esse assunto. Desafio vocês, pesquisem isso em casa, vocês vão ver o que fazem com essas crianças de 8 a 11 anos, que adotam elas. Nos Estados Unidos, eles desde muito pequenos fazem concursos, e as próprias mães fazem isso. Levam as meninas de 5 anos, vestem como se fossem adultas e estivessem já com sua sexualidade desenvolvida e fazem com que elas tenham uma necessidade de competição tremendamente grande. É doentio. Não, é outra coisa que eu estou falando. Eles amputam braço, perna de crianças, fazem uma série de coisas e vendem por mais ou menos $40 mil. Essas crianças e tiram as cordas vocais e são bonecas de verdade, escravos sexuais. Pesquisem. Mas pessoas que fazem isso com os animais fazem com o humano. Eu acho que mas é bom pesquisar para saber, já que é para falar da realidade também, sabe? Nem sempre. Às vezes as pessoas que fazem com os animais são consideradas pessoas nobres dentro do meio humano. Existe muita gente que faz isso com os animais e são consideradas pessoas justas, éticas dentro do meio humano. Mas eu acredito de verdade que uma pessoa que tem esse potencial de levantar a faca para matar um animal, ela tem esse mesmo potencial para levantar a faca e matar um ser humano. Cientificamente, os psicopatas que assassinam, os assassinos em séries, têm um histórico de maltrato dos animais. Da infância, tá? Exatamente. A diferença dessas bonecas que o rapaz coloca é que para o Estado isso é um crime quando acontece com o indivíduo humano. Quando acontece com o indivíduo animal, ele é legitimado. Ele é aceito. E aceito. Na verdade, essas bonecas são acobertadas e não acontece nada também, porque são caras muito poderosos. Ainda, mas no momento que se mostra, não. Mas eles são considerados. Ainda. Para o Estado, sim, sem comparar os animais a isso, só por... Eu até não gostaria de comparar, porque, eu vou ser bem sincero, é bem diferente. O problema dos animais é muito maior. Porque o que sofrem os animais e a quantidade da injustiça que sofrem eles é muito maior. E a base do problema que ocorre na nossa sociedade, entre os humanos, está na forma como a gente considera que seja justo tratar os outros indivíduos.
Por exemplo, os animais não têm nomes. Eles têm números que identificam eles dentro da sua exploração. Vocês me podem dizer uma outra situação em que indivíduos recebiam números e códigos de barra no seu corpo para serem identificados? Holocausto. Escravos. Alguém está em desacordo comigo em fazer uma comparação com o Holocausto humano? Não. Pois eu estou de desacordo comigo. Quantas pessoas morreram no Holocausto humano? Cerca de 6 milhões. Né? Vocês lembram quantos animais morrem por ano? 70 bilhões. Sem contar os peixes, sem contar as Sem contar os peixes. Os animais como ovelhas, vacas, galinhas, que são utilizados para a produção, que não são utilizados para a produção de carne, eles recebem o mínimo de nutrição necessária para manter eles com vida. E manter eles produzindo o que eles têm que produzir. Para manter eles lucrativos. O importante é ter grande lucro. E não estar saudável. E não sentir dor. Esses são os filhos da leite. De cada vaca dando leite, existe ou existiu um filho que está perto dela, que pode sentir o seu cheiro, que pode ver ela muitas vezes, que pode escutar o seu choro, mas que não pode chegar perto. Olhem dentro desse balde e me digam o que tem aí dentro. Não é leite. E quando é leite, vocês acham que é o leite da sua mãe? Não. Vocês acham que a vaca produz tanto leite que sobra e então a gente pode pegar emprestado? É uma limitação pobre de ferro. Né? Pobre em absolutamente tudo. Sobretudo pobre em justiça. Eles cortam apenas ao nascer os cornos sem anestesia. E os cornos não é como cortar as unhas, como arrancar elas. Eles têm terminações nervosas, sangram, dói muitíssimo. E a boca também, queimar. Eles cortam e depois queimam. O animal fica se contorcendo por bastante tempo ainda, depois da murcha ele fica... Sim, porque ele vai sentir dor por um tempo. Por um ponto. E teoricamente, cientificamente comprovado que ele tem dor crônico. Porque é uma amputação. Nossa. Dor fantasma. Já desde muito pequenos eles começam a sofrer problemas psicológicos consideráveis. Morder a barra, morder as grades, dar voltas, movimentos repetitivos, porque eles não têm condições de mover-se daqui para ali. São bebês, não vão jogar, não vão brincar na sua vida. Nunca. Há níveis de absurdos dentro da forma como a gente se relaciona com os animais. Dentro da tauromáquia existem coisas piores ainda, que cada vez vão sendo piores. Essa é uma festividade que ocorre numa cidade da Espanha, chamada Tordesillas. Um touro é soltado, 300 cavalos, 300 homens a pé, com lança, ou mais às vezes, saem correndo atrás dele para tentar matar ele com uma lança. Tenta fazer uma foto aí e vão tentar te matar. Tenta acabar com isso. Isso parece justo? Não. Essa é uma galinha que foi utilizada para a exploração de ovos. Essa galinha teve a sorte de ser escolhida para um resgate aberto. Resgate aberto é quando alguém entra numa granja, entra numa exploração, sem arrebentar um cadeado, abrindo uma porta, empurrando com a mão. Tira um animal de dentro dessa exploração
e leva ele para um lugar onde ele possa viver o resto da sua vida de forma respeituosa. Normalmente em um santuário de animais, normalmente em um lugar onde são pessoas que jamais se vão aproveitar dessa galinha, jamais vão consumir os seus, vão usar ela para a produção de ovos, vão consumir os seus ovos ou vão tratar ela mal, que vão se preocupar dela como se preocuparia com qualquer outra pessoa que estivesse baixo sua responsabilidade. Você vê que bonito que parece que está fazendo um biquinho? É porque tem um bico amputado. A primeira coisa que acontece com elas é passar pela esteira, ser dividida entre macho e fêmea. Como eu disse antes, os machos são triturados ou afogados pela ausência de ar. As fêmeas seguem no caminho. Próximo passo, receber uma injeção de uma vacina. Seguinte passo, agarram ela pela cabeça e pressionam dentro de uma chapa preta, quente, que amputa o bico. Isso é terrivelmente doloroso. Igual que os cornos, igual que o nosso nariz, tem terminações nervosas e dói muitíssimo. Também existe uma forma de fazer com ultrassom ou infravermelho, que é terrivelmente dolorido também. Com o tempo vai apodrecendo e vai caindo. Fazem isso por quê? Porque assim as galinhas... Porque assim as galinhas não podem bicar a outra que está do lado. Imagina uma ave que vive em uma condição dentro de uma jaula que não pode, na sua vida, abrir as asas. Porque vive em uma jaula desse tamanho, com 6 ou 7 outras. E na sua vida vai abrir as asas. Qual é a principal característica que a gente reconhece numa galinha de comportamento? Ciscar. Mexer com a terra. Não vai fazer isso na vida inteira. Porque vivem caminhando sobre uma grade. Nunca vão ver a luz do sol. Nunca vão sentir o cheiro da terra. Tem desenvolvimento das unhas extremamente grandes, porque não podem ciscar, não podem ter comportamentos normais e acabam tendo unhas hiper grandes, que em condições normais estariam desgastadas, assim como a gente. Que em condições normais podemos cortar, ou que se estivéssemos vivendo sem estas ferramentas, estaríamos desgastando. As máscaras que ela está usando aqui, que essa ativista está usando aqui, isso é um resgate aberto executado por Igualdade Animal, da Espanha. A máscara que essa menina está usando aqui não é para esconder o seu rosto, ela mostra o seu rosto. É porque o cheiro aí dentro é insuportável. Pela primeira vez ela vê a luz do sol. Vocês podem ver que essa inclusive tem um tumor, uma espécie de inflamação crônica no bico, que lhe causa, que lhe causa muito dolor. Depois isso foi retirado cirurgicamente, com anestesia, coisa que jamais aconteceria dentro de uma granja. Pela primeira vez elas caminham na terra. Quando você vê uma galinha que foi tirada de uma exploração de ovos, você vê que ela reaprende a viver. Desculpe, ela aprende a viver. Ela não tem uma segunda oportunidade, ela tem a única oportunidade que ela já teve na toda a sua vida. Ela caminha devagarinho, sentindo o chão. Coloca o pé, tira o pé. Coloca o pé, olha o que está pisando. Começa a aprender a ciscar. Começa a aprender a fazer um ninho, a tomar um banho na terra pela primeira vez, a deitar-se no sol. Isso que vocês estão vendo, que parece que ela está olhando o pé curiosa, é ela olhando o pé curiosa. Ela não está entendendo. Zoológicos. Teoricamente, zoológicos existem para educar e para conservar. Duas mentiras que te contam para que você dê dinheiro
ao dono do zoológico. O zoológico é uma empresa. Que tipo de educação uma criança vai ter aí? Sinal de que a gente pode utilizar outros indivíduos como um recurso. O golfinho, segundo algumas investigações científicas, é inclusive mais inteligente dentro do conceito de inteligência que a gente tem, que o próprio humano. Ele reconhece o mundo ao seu redor, ele compreende o que está acontecendo com ele, e ele também entende que ele é responsável pelas coisas que acontecem ao seu redor, tanto que a gente vê vários casos de golfinhos salvando a pessoas, a humanos que estavam afogando-se, esse tipo de coisa. Não é coincidência. Os golfinhos não dormem. Eles são capazes de dividir o seu cérebro e usar metade e dormir a outra. Então eles estão sempre nadando. Agora, aqui no Brasil, por sorte, isso está proibido, até onde eu sei. Em outros países, não. Eles vivem dentro de uma caixa azul. O golfinho, ele se movimenta por ultrassom, por sonar. Então, ele emite o som que rebate e volta. Agora, você imagina viver dentro de uma câmara de eco e você se guia pelo som, mais que pela visão. E essa câmara de eco está rebotando, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando todo o tempo. Nos shows que utilizam os golfinhos, um dos exercícios que eles praticam todas as vezes é que chamam de pushing. Os golfinhos entram por baixo do treinador e levantam todo o seu peso com a força do seu nariz. Isso é tremendamente dolorido para eles, tremendamente difícil. E lhes dá problemas de colunas. Que tipo de educação vai ter uma criança ver um animal dentro de uma jaula? Vai pensar que a jaula é um lugar onde os animais vivem. Foi feito um experimento nos colégios dos Estados Unidos, onde pediram para as crianças desenharem uma galinha, um frango, não? Aí se fala frango. 80% desenhou uma galinha assada. Sim. Aconteceu uma amiga com a Natália. Ela falou que teve uma atividade escolar nos Estados Unidos, né? As crianças foram no zoológico e a professora pediu para eles desenharem como tinha esse passeio no zoológico e as crianças viram um lugar horrível, falando chorando assim, isso é horrível, você consegue pensar disso. O zoológico não é outra coisa que prisões de animais. Isso é um outro resgate aberto, também executado por igualdade animal. Dessa vez, de cordeiros e de pequenas cabras. Pergunto para vocês, quem aqui já foi no zoológico de São Paulo? O que faz aqui no Brasil um elefante asiático? O que faz um rinoceronte ou um elefante africano? Necessitam quilômetros de espaço para isso. O zoológico está situado dentro da cidade de São Paulo. Você sabe por onde o elefante também escuta som? Por onde ele sente o mundo ao seu redor? Pelas mãos. Ele escuta os sons, assim como ele escuta com os ouvidos, ele escuta com as plantas dos pés. Pode escutar vibrações de um animal se aproximando a quilômetros de distância. Imagina os elefantes que vivem dentro da cidade de São Paulo. Esse é o treinador desse elefante, que para a câmera mostrou muita amabilidade, disse muitas vezes que ele ama, que é sua filha. Aqui em São Paulo? Você sabe, não. Você sabe o que é isso?
Para dar choque? Isso é uma picareta. Eles têm um nome específico para isso, que tem uma ponta desse tamanho, que eles cravam na cabeça do elefante ou na perna do elefante, que eles usam para rasgar a orelha do elefante, quando o elefante não faz aquilo que eles querem. O elefante tem medo do ser humano, do treinador. Por isso faz as coisas que faz. Isso foi uma investigação de zoológicos e esse casal vivia dentro de uma jaula de mais ou menos a metade dessa sala aqui. Enquanto centenas e centenas de pessoas passavam diante dessa jaula, eles tentavam como excluir aquelas pessoas da sua vida, tentavam fazer de conta que aquilo tudo não existia e ficavam relacionando-se entre eles, tentando compartilhar um momento junto para tentar fazer com que... Sabe quando a gente tenta fazer com que o mundo à nossa volta não exista mais? É um comportamento muito recorrente dentro dos animais em um zoológico. Muito recorrente. Os papagaios e aves dentro de zoológicos, dentro de situações de catividade, eles têm problemas psicológicos, como todos seríssimos. Uma das coisas que se pode identificar é que eles arrancam as penas da própria cabeça, do próprio peito, por culpa do estresse, por culpa de problemas psicológicos que eles desenvolvem. A gente às vezes entra dentro de um zoológico e pensa, quanto espaço tem? Tem um montão de espaço, um zoológico muito grande. O zoológico, se você pega uma foto via satélite, por Google Earth, pega uma foto via satélite e seleciona o espaço delimitado para os animais e o espaço delimitado para o público. É 10 a 100 vezes maior o espaço delimitado para o público. Porque o zoológico está feito para os humanos, não para os animais. Está feito para ganhar dinheiro, não para ajudar eles. Eles acabam não tendo mais nem vegetação, nem nada interessante dentro do seu espaço e fazem contorcionismo e tendo de alguma maneira alcançar algum ponto fora da sua jaula. Dentro dos zoológicos, eles estão destinados a servirem como exposição. Então eles tampouco têm espaços onde eles possam recolher-se, onde eles possam ter mais intimidade, onde eles possam ficar longe da vista de todas aquelas pessoas que passam. Ainda que tenha. É uma coisa comum nos últimos anos nos zoológicos substituir as grades por um vidro. Transformar as grades numa vitrine. Por que isso é melhor para os animais? Não. Porque nos dá a sensação aos humanos que visitam que eles estão em liberdade. Porque nos dá a sensação que não existe uma grade. Qual é a diferença de uma jaula no zoológico mais rico da Europa e de uma jaula no Brasil? Visto de dentro, absolutamente nenhum. Se vocês entram em um zoológico e vocês são capazes de ver 300 animais, podem ter certeza que esse zoológico tem 3 vezes esse número. Como mínimo. Os animais dentro de um zoológico são um produto de reposição. Eles não podem ficar sem um produto na sua exposição. Então, quando um morre, eles têm que já ter outro para substituir. E quando eles têm 2 da mesma espécie, eles não se dão bem, como pode acontecer com você ou comigo, eles botam um dentro de uma jaula durante um dia e o outro dentro daquela jaula pequena, escura, onde ninguém pode ver, no outro dia. E assim ficam fazendo rodízio. As feridas ocasionadas por esses exercícios a que são submetidos os golfinhos se vê facilmente nos golfinhos. Facilmente. Muitas vezes, inclusive nas fotos de publicidade dos próprios zoológicos. Isso que vocês estão vendo não é uma ferida superficial. Isso que vocês estão vendo é o osso. Os golfinhos não podem ser anestesiados. Nunca recebem anestesia.
pela característica de dormir uma parte do cérebro e a outra continuar. Muitas vezes eles têm os dentes cerrados, para que não mordam, para que não façam dano a eles mesmos e aos treinadores. Isso passa com os golfinhos, com as orcas. Pinguins utilizados em zoológicos também, animais que vivem em uma espécie de aquário, que acabam na janela, passam a sua vida inteira tentando sair dali. De alguma maneira, você também tentaria. Essa é uma baleia que foi capturada, que vive em um zoológico da Espanha. Deveria estar vivendo no Ártico. Passa a maior parte do seu tempo com movimentos repetitivos de um lado para o outro, tentando passar para um outro lado da sua jaula. Às vezes esquecemos dos peixes. Logo eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas um aquário não é outra coisa que não uma jaula. A gente não tem o direito de prender um animal dentro da nossa casa simplesmente para enfeitar a casa. Ou para ornamentar um teatro. Somente para isso. Alguém aqui é, como se diz em português, mergulhador? Uma pessoa. Esse é o problema com os peixes. Eles não estão aqui por perto. E ninguém se relaciona com eles. Mas quem é mergulhador sabe que os peixes são muito curiosos. Que assim como você, embaixo d'água, observa, eles também te observam. Eles cuidam da sua vida, para que você não tire a vida deles. Mas eles também vêm, observam o que é que você está fazendo e se vão. Primeiro contato que eu tive, primeira vez que eu mergulhei na minha vida, um pequeno peixe, desse tamanho. Eu sentei perto do fundo do mar, você fica parado aí flutuando, e o peixe vinha, olhava um olho, olhava o outro, ia para cá, e voltava, olhava um olho, e olhava o outro, se parava aqui assim, e olhava um olho, e olhava o outro. Eu já era vegano nesse momento. Mas foi um momento para mim fantástico. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas faltava acontecer. Os zoológicos não servem para educar, servem para dizer. Os elefantes que são capazes de andar dezenas de quilômetros em um dia, em geral, não tem muito mais que 10 mil metros quadrados, e na maioria das vezes 500 metros quadrados para viver. Aqui em São Paulo é ridículo o espaço. Os animais em cautividade acabam desenvolvendo comportamentos autodestrutivos, como você também faria, arrancando sua própria pele, arrancando seu próprio pelo, comendo partes do seu próprio corpo, porque eles estão loucos, porque eles enlouquecem. Este macaco é utilizado para ser alugado em filmes, comerciais de televisão. A gente vê animais sendo utilizados para mídia, para publicidade, e a gente pensa, que bonito! Como isso faz bem para os animais, para as pessoas conhecerem os animais, para as pessoas respeitarem os animais.
Cada vez que ele sai do set, ele volta para uma jaula. Isso acontece com absolutamente todos. Esse macaco vive em uma jaula desse tamanho, com uma parede de vidro na frente dele. E ele fica absolutamente, cada minuto do seu tempo, tentando sair dali. Desesperadamente, tentando abrir a porta. Tentando abrir essa parte da jaula. Desesperadamente. E as pessoas passam e riem. E acham graça. Estatisticamente, cada pessoa que entra no zoológico passa para, em média, 28 segundos, 18 a 28 segundos na frente de cada jaula. Ele vai passar toda a sua vida condenado por 18 a 28 segundos. Tentava arrebentar e, de repente, por alguma razão, ele encontrou dentro da jaula uma pedra. Então ele começou a golpear o vidro com a pedra. Golpeou uma e outra vez. Eu fiquei aí mais ou menos 30, 40 minutos. Depois eu voltei aí e fiquei mais tempo também, gravando. Quando ele já não tinha mais energia, ele começou a mostrar a pedra pra gente. Nossa. Esperando que a gente, que estava ali observando, pegasse a pedra e arrebentasse ela. Vocês têm uma pedra na mão. Eu espero que vocês arrebentem a gente. Seria válido de alguém fazer alguma coisa nesse sentido? Se você quer fazer alguma coisa nesse sentido, é válido. John, Sim. eu queria te perguntar uma coisa. Assim, principalmente da questão das fotos que você faz para granja em geral, de porcos, de aves. Como que você consegue, porque eu acredito que esses locais devem ser totalmente fechados, assim, justamente de segurança. Como que você consegue entrar? Dependendo da investigação, a estratégia utilizada é você conseguir autorização para entrar de alguma maneira, ou, em geral, você se disfarça de uma coisa que você não é, de alguma coisa que é interessante para o explorador, ou então você consegue a autorização dele porque você vai fazer um trabalho para alguma revista ou para alguma coisa assim que é interessante para ele, ou você espera que as luzes se apagam e entra. Vocês conhecem pessoas que se dedicam a sua vida defendendo a crianças, defendendo a crianças que sofrem injustiça, defendendo a crianças com fome, educando? Vocês conhecem professores de escola primária? Algum deles tem a cabeça de uma criança na sua sala? Essa pessoa é um biólogo. Essa pessoa também é um veterinário. Imagina passar a tua vida do lado, justamente, do teu depredador. Se ocupasse em todos os zoológicos, sentindo esse cheiro, sentindo que ele está ali, escutando seus ruídos, e não podendo sair daqui. Em vários zoológicos, se procriam para ter a etiqueta de que fazem conservacionismo, e o que na verdade eles fazem é ter bebês, porque chama a atenção das pessoas, e depois eles metem eles numa jaula escura no fundo do zoológico, ou vendem para outros zoológicos. Coleção. Isso é o que acontece todos os dias dentro do zoológico. Pessoas entrando ali e rindo-se dos animais, maltratando os animais. Para a gente, quando a gente vê uma vez.
Para eles que estão dentro da jaula, é quando amanhece o dia, começa tudo de novo. Galinhas utilizadas para a produção de ovos. Essa é a jaula. Essa jaula não existe aqui não existe só na Europa, não existe só nos Estados Unidos. Essa jaula existe no Brasil também. Exatamente igual. Exatamente igual. Vocês reparam uma coisa? O que é que falta nessa galinha? Por estar tão limitada de espaço, elas entram em atrito umas com as outras até o ponto de arrancar todas as penas. Todas as penas. Em alguns casos sobram algumas, mas é muito comum encontrar todas as penas. Você pode ter ideia de como isso é dolorido? Depois começa a crescer umas pequenas pontas, ou ficam umas pequenas pontas afiadas como na navalha. E essas pontas ficam furando umas às outras. Que cor tem a crista de uma galinha? E por que essa está branca? Porque nunca viu o sol na escola. Porque recebe uma alimentação absolutamente anêmica. Há alguma diferença de granjas e esses ambientes de um país para o outro? Dentro, Brasil, Europa? Dentro, nenhum. Granjas industriais, sobretudo, desde dentro. Para os animais que vivem ali, absolutamente nenhuma diferença. Existe a cara de pau deles, né? Mentira deles falar, não, mas aqui a jaula é maior. Quando eu era criança, um professor me explicou na escola, falou que já foi na Sadia lá, onde tinha uns porquinhos e tal, e que é tudo certinho. Professor na escola me explicando que você tinha que os porcos tomavam banho 3 vezes por dia na Sadia. E que era todo um cuidado, e que tinha um pó branco onde você limpava o pé, e tinha que pôr toda uma roupa especial para entrar, para ter contato com eles, que eles eram todos bem tratados. Professor de escola me explicar isso. Eu te pergunto qual é a vantagem do pó branco para os animais que vivem. Exatamente. E os 3 banhos que tomam eles por dia não é porque eles querem tomar 3 banhos por dia, não é para que eles verdade, se a sintam Sadia melhor. tem isso mesmo. Tem tudo isso para mostrar, e atrás da cortina, para ajudar. Sim. E aí que está um professor me mostrar esse outro lado, não isso. Né? Ok, quanto tempo mais eu tenho de dia? Eu vou tentar fazer o mais rápido que possa. Quando eu falei que precisava 6 horas, era verdade. Vamos ver. Como se chama o brief aqui? Magia ou delink ou Lauschit. Vou passar. Essa é uma galinha, é uma pessoa que foi resgatada de uma granja. Essa é a primeira vez que ela pode pisar no chão, que ela pode pisar na terra. Igual a outra. Eu também tenho curiosidade, também olho para o seu pé para ver o que está acontecendo. Agora sim. Granja leiteira. Isso é um tumor muito comum. Tumores nas vacas utilizadas para leite. Pela quantidade de hormônios que recebem, de medicamentos, etc. Muito doloroso e jamais vai ser tratado. As vacas na indústria de leite, elas têm o rabo amputado. Para facilitar que metam a máquina, para que não se prenda nas máquinas onde elas passam. Como é que amputam? Pois existem 2 formas que eles normalmente fazem. Com um alicate, cortam o rabo, amputam imediatamente, sem anestesia, e recuerdam que o rabo é a continuação da coluna.
Ou, como é nesse caso, eles amarram um cordão de borracha, trancando a circulação, e em 2 meses cai de podre. Imagina a dor que é ter um membro seu como a mão, apodrecendo até que se cai. Festas religiosas. Essa é a festa do Cordeiro que ocorre pelos muçulmanos. Assim como na Igreja Católica existe o Natal, que é uma festa baseada no sacrifício de animais, também os muçulmanos têm, também outras religiões têm. Nesse caso, eles simplesmente levam o Cordeiro para a rua, depois de viver com eles muitas vezes 1 mês inteiro no seu apartamento, na sua casa, e cortam a sua garganta. Isso é em Marrocos, África. Ah, esse é o quê? Pulava e um salto no meio. Quando eu passei por ele pela primeira vez e vi ele, quando entrei nessa cidade, essa pequena cidade, estava fazendo essa investigação, ele dava saltos, como a gente viu antes, dando a volta, dando saltos mortais, tentando livrar sua cabeça daquelas cordas. Eu vivo em um santuário de animais. Eu tenho amigos meus que são dessa raça, que são dessa espécie. Eu tinha a sensação de que eu queria conhecer ele melhor, de que eu queria de repente poder resgatar ele, de que eu queria passar mais tempo da minha vida com ele para conhecer ele melhor. Isso passa com a gente no dia a dia, com outros humanos também. Quando eu estava saindo dali, a pessoa que estava ajudando a matar me chamou: oi, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E eu tive que fazer a foto dele sendo morto também. Quando você normaliza a exploração, quando você normaliza o sadismo, normaliza o absurdo, ele vira normal. A gente e outras culturas fazem isso justamente para que anestesie a nossa consciência e que a gente siga fazendo isso, repetindo isso quando a gente for independente, quando a gente for adulto. Igual que eles fazem assim, ali, com as crianças, a gente também aprendeu isso na nossa casa. Possivelmente a gente também ensinou isso para os nossos filhos, assim como meu pai ensinou para mim. Nossa, o que é isso? Depois, no dia seguinte, as cidades ficam assim, com montes, pilhas de centenas, milhares de cornos, de peles de cordeiros, como se fosse uma guerra que tivesse passado por ali. Todos queimados, porque eles queimam isso depois. Isso é um lugar na Alemanha onde eles utilizam os animais como diversão e como se fosse como se os chimpanzés fossem palhaços, como se fosse uma espécie de zoológico, uma espécie de circo. Ali eles ficam fechados por toda a sua vida, às vezes 40 anos, 50 anos, sem poder desenvolver qualquer comportamento natural. Alguns deles fazem isso. Parece que ele está implorando, pedindo alguma coisa, como mendigando. É exatamente o que ele está fazendo. Ele está pedindo, mendigando, que você dê alguma coisa para que ele possa se utilizar, para que ele possa ter aí dentro da sua jaula, porque já não tem mais nada na sua jaula de novo que ele possa utilizar, que ele possa conhecer. Foi o processo que aconteceu nessa situação? Essas são as jaulas dentro. Jaulas que ninguém vê. Jaulas que não são limpas, que não tem verde, fechados aí dentro entre 40 outros indivíduos, sem um lugar para abrigar-se desse frio. Lembra? Os chimpanzés não vêm da neve. Os chimpanzés vêm da África, um país quente.
seu berçário, onde eles botam os próprios bebês aí em exposição, para que as pessoas possam ver, possam rir deles, para que eles estejam mais acostumados aos humanos, para depois utilizar eles em filmes, em publicidade, em espetáculos, como se fossem palhaços. Essas são as jaulas dentro. Aqui é onde eles guardam os bebês também, porque eles dizem que não estão mais procriando. E aqui é onde eles guardam a alimentação dos animais. Aí. Eles têm um tigre, 2 tigres também. Vocês lembram das cabras que estavam aparecendo ali, implorando por comida, metendo o focinho entre as jaulas, que a gente viu rapidamente agora? Que acabou de passar. Os bebês dessas cabras, porque eles já têm bastante, são usados como comida para os tigres. Porque eles não alimentam vivo, né? Não, eles não vivem. Essa é a marca de identificação de um cavalo que foi levado para o matador. Isso é uma investigação em matadores de cavalo. A investigação que gerou toda a polêmica, uma das investigações que gerou toda a polêmica que vocês escutaram Isso é um cavalo tentando fugir do matador, tentando salvar, tentando saltar aquele muro, porque ele sabe o que está acontecendo do outro lado, ele escuta os outros gritando, escuta o ruído forte do disparo, do tiro, da pancada na cabeça. Mata o cavalo para quê? Para carne. Para carne também? Sim. A carne depois de corrida, se o cavalo se quebrou, se machucou, ele não tem mais valor, porque você perde treinamento. E não só se ele se machuca, todos os cavalos, basicamente todos os cavalos que são utilizados para corridas de cavalos e tudo isso, mais cedo ou depois vão ser descartados. O Brasil tem matador de cavalo. Teve uma denúncia de que no hambúrguer, acho que no Texas, né, acharam carne de cavalo no lugar de Europa. Só deixa o João, porque tem 10 minutos. Nos acaba o tempo. Alguma pergunta da internet que você quer fazer? A Ana Luísa Socrato, de Belo Horizonte, ela pergunta o seguinte: John, no seu Facebook você tem um álbum intitulado Donald, o cachorro vegano e suas aventuras. Imagino que seja seu cachorro ou algum que você tenha bastante contato. Gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha de criar animais de estimação como veganos. Tenho várias dúvidas sobre o tema, como os cachorros não precisam de carne ou não são carnívoros por natureza? Como a adaptação de um animal seguindo a dieta vegana? Donald viveu comigo por 1 ano, 9 meses para ser mais exato. Já chegou com muitos problemas de saúde e a gente fez muitos tratamentos. Ele tinha problemas de saúde bastante graves e que não foram identificados da sua vida antes de vir viver comigo. Durante o tempo que viveu comigo, assim como todos os animais do santuário onde eu vivo agora, tanto os gatos como os cachorros, são alimentados de forma vegana. Para que eles sejam veganos, porque isso é uma coisa que nós somos, porque é uma opção que vai muito, que não é só em relação à nossa alimentação, mas a gente pode alimentar de forma vegana outros animais, porque estão baixo a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade não é em relação ao que a gente mete na nossa boca, é em relação ao que a gente consome, o que a gente compra e a forma como a gente financia a indústria que usa os animais. Então não importa se a gente mexe na nossa boca ou na boca de outros. Os cachorros são onívoros, não são carnívoros. Os gatos sim são carnívoros restritos. Mas nenhum animal, nenhuma espécie necessita carne. Eles necessitam nutrientes. Esses nutrientes podem ser encontrados na carne ou nos vegetais. Ou você pode elaborar nutrientes de alguma outra maneira. Mas nenhum animal necessita de carne, necessita de nutrientes.
Nos gatos em específico, pois mais taurina, determinadas proteínas e etc. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Sim, alguma coisa em relação a isso. Simplesmente me esqueci. Donald. Não, isso é meu cachorro. Ele era alimentado de forma vegana, ou seja, recebia alimento de origem vegetal, que você pode comprar industrializado, ou você pode produzir você mesmo. Quero dizer, você pode cozinhar para o seu cachorro sem nenhum problema. O cachorro é mais fácil de alimentar. O gato, você tem que se informar quais são os nutrientes que você necessita aportar para ele e aportar esses nutrientes. Nada mais que isso. Por que alimentar animais que vivem contigo de forma vegana? É muito simples, por duas razões. Por sua saúde, porque vocês... O que vocês acham que tem nessa ração? O que vocês acham que tem nessa ração que vem para os cachorros e para os gatos? Restos de um monte de animais que não são aproveitados. Bicos, pena, intestinos sujos, lixo, literalmente lixo. Eu não estou dizendo que eles pegam, que bico e pena é lixo, eu estou dizendo que eles pegam bolsas de lixo e metem na trituradora para fazer o peixe, para fazer a ração. Literalmente lixo. Agora imagina vocês, que eles utilizam efetivamente carne. Todos esses hormônios e antibióticos que metem na carne, nos animais que são utilizados para a exploração de carne, vocês estão metendo dentro dos animais que vivem contigo. O pior penso vegano é melhor que o melhor penso de origem animal. Até porque, se você mantém um cachorro ou um gato por um mês, dando para ele de comer outros animais, você está matando centenas de outros animais nesse processo. Eu recomendo para vocês que não tenha ninguém na sua casa vivendo contigo se você não é capaz de manter eles de forma vegana. Porque essa é a única forma ética de salvar os animais. E é a única forma que efetivamente você vai salvar os animais. Porque senão você vai estar mantendo um à custa de outros. Uma mais, não? A última é da Tamira Azevedo, de Brasília. Ela pede para você comentar como anda o cenário europeu, como você enxerga a questão da legislação por lá, o que tem de novo, o que a gente poderia aproveitar por aqui. Que se poderia aproveitar por aqui da legislação? Nada. Absolutamente nada. Não existe nenhum país que tenha uma legislação favorável para os animais. As legislações, assim como o curso de veterinário, estão feitos para os humanos aproveitar os animais. Então, é verdade que a gente pode construir legislações, leis que efetivamente protejam os animais, mas isso basicamente não existe. Então, tem que trabalhar nesse sentido. Mas é mais efetivo trabalhar conscienciando e educando o consumidor, as pessoas que consumem os produtos, as pessoas que fazem com que essa indústria exista. Quantos de vocês seria capaz de colocar agora dinheiro no bolso de um estuprador ou de um explorador de crianças para que ele fizesse isso para você, para poder produzir um produto que fosse exatamente o que você estava buscando? Muito mais, às vezes até mais caro, mas muito mais bonito, segundo a sua propaganda. Quantos de vocês faria isso? Patrocinaria um explorador de crianças humanas? Eu acho que ninguém. Mas a gente faz isso com os exploradores de crianças de outras espécies, porque é moralmente aceitável. Não estou culpando vocês. Eu não chamo ninguém de assassino quando come carne. Eu chamo de responsável. Você é responsável por isso. Isso sim, a gente tem que ter essa consciência. Como eu fui também. E acho que todos nós temos a condição de ser capazes de evitar que isso siga acontecendo. Vocês têm uma pedra na mão. A pedra na mão se chama informação. Vocês já sabem de tudo isso. Vocês só precisam quebrar esse livro. Muito obrigado.
Obrigado.